Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela lembrança do meu nome. Quero dizer que eu sou ginecologista de formação, ainda faço ginecologia, mas nos últimos 10 anos, a grande maioria das minhas pacientes são pacientes encaminhadas pelas clínicas de infertilidade para tratar a infertilidade com acupuntura. Então, basicamente, nesses últimos anos, eu faço quase que só acupuntura para infertilidade. Eu vim contar um pouquinho da experiência. Bom, os pilares de tratamento da infertilidade pela acupuntura envolvem, como a doutora Helena já falou, o padrão de desarmonia na medicina tradicional chinesa, o tipo de tratamento que a paciente vai realizar na clínica de infertilidade e qual é esse cronograma de tratamento na clínica. Só para podermos saber, os principais mecanismos de ação da acupuntura na infertilidade são o aumento do fluxo sanguíneo para a região da pelve, a diminuição da ansiedade, do estresse emocional e a modulação dos hormônios femininos, principalmente. Em relação ao aumento do fluxo sanguíneo, isso ocorre principalmente na artéria uterina, que é a artéria que irriga o útero e os ovários, pela redução da COX-2, por aumento do receptor da progesterona e aumento da enzima óxido nítrico sintase. Já em 1992, Tenner e Victorin mostraram que mulheres submetidas à eletroacupuntura, depois de 8 sessões, foi encontrada uma diminuição do índice de pulsatilidade, que sabemos que o índice de pulsatilidade é inversamente proporcional ao aumento do fluxo sanguíneo. Então, quanto menor o índice de pulsatilidade, maior o fluxo sanguíneo para o vaso local. E essa diminuição do índice de pulsatilidade perdurou até 10 a 14 dias após a última sessão de acupuntura. Esse aumento do fluxo sanguíneo para a artéria uterina provoca um maior aporte de oxigênio, maior aporte de agentes antioxidantes e nutrientes, causando uma melhora da espessura e da morfologia do endométrio e uma melhora da resposta ovariana. Temos alguns trabalhos de pacientes más respondedoras em ciclos de FIV, que ao fazer a acupuntura conseguimos uma resposta um pouco melhor. Em relação à ansiedade e estresse, é o que o Dr. Pedro, a doutora Helena já citaram. Na minha prática clínica, praticamente inexiste paciente sem ansiedade e sem estresse com diagnóstico de infertilidade. Por quê? Porque a sociedade exerce uma pressão sobre o casal para ter filhos, a própria paciente tem essa pressão pessoal, e o tratamento de infertilidade, de modo geral, é um tratamento muito caro e um tratamento que não tem certeza do resultado final. O Dr. Pedro propriamente disse, a taxa de fertilidade gira em torno de 30% a 40%, mais ou menos. E pela inibição do sistema nervoso simpático, pela liberação de beta-endorfinas, a acupuntura pode diminuir a ansiedade. Tem trabalhos mostrando até 86% de melhora já na primeira sessão de acupuntura. Em relação à parte hormonal, existem alguns estudos, principalmente em animais, na qual a acupuntura pode normalizar a secreção do GnRH, e alguns estudos em humanos com a influência na secreção do LH, FSH, estrogênio e progesterona. A mesma autora, Stenny Victorin, em 2000, ela é uma autora que estuda muito ovário policístico com acupuntura. E, publicado, então, um trabalho em 2000, ela viu aumento dos ciclos ovulatórios em mulheres que não ovulavam, que tinham característica de ciclos oligomenorreicos ou amenorreicos, com aumento em 3 meses, fazendo acupuntura semanal, de 15% para 66% nas ovulações mensais. Atualmente, revisando a literatura, temos por volta de 40 trabalhos de acupuntura na infertilidade, desde o primeiro trabalho que eu vou citar, publicado em 2002 até hoje, em 2014, são trabalhos envolvendo principalmente o dia da transferência de embriões. Eu também concordo com o Dr. Pedro, eu acho que não é só a acupuntura no dia da transferência, é que para fazer trabalho científico com acupuntura, principalmente em infertilidade, devido à complexidade do diagnóstico de medicina chinesa, devido à escolha do controle Shan, é mais fácil você delimitar um protocolo. Mas existem várias críticas que somente protocolos não teriam resultado muito bom, por isso que provavelmente nem todos os trabalhos têm o resultado esperado. Como eu disse, o primeiro trabalho foi publicado por Paulus em 2002, foi um trabalho de acupuntura realizado em mulheres que fizeram fertilização in vitro.
um N de 160 mulheres, 80 mulheres fizeram acupuntura no dia da transferência de embriões e 80 mulheres não fizeram acupuntura. Ele obteve um índice de 42% de gravidez clínica com ultrassom com feto com batimento cardíaco em pacientes que fizeram acupuntura e 26% no grupo controle. O protocolo utilizado para o dia da transferência por esse autor foi CS6, BP8, fígado 3, do MAI 20, estômago 29, antes da transferência de embriões. E após a transferência, estômago 36, BP6, BP10, intestino grosso 4. E a auriculoacupuntura com Shenmen, útero, cérebro e o ponto endócrino. Posso dizer que temos 4 meta-análises atualmente na literatura. A primeira foi em 2008, com 7 estudos, com 1.366 pacientes, com um odds ratio de gravidez clínica, quando a acupuntura foi realizada na transferência de embriões, de 1,6. Na NG, em 2008, acrescentando mais 3 estudos, obteve um odds ratio um pouco maior, de 1,83. Cheong, em 2009, mais 3 estudos, então, totalizando 2.300 pacientes, com odds ratio de 1,85. E Zeng, em 2012, que é a maior meta-análise, com 23 estudos, quase 6.000 pacientes, e obteve um odds ratio de 1,22. Por que eu estou apresentando todos os trabalhos? Porque a gente estuda a medicina chinesa, sabe que tem resultado do ponto de vista de aumento da fertilidade, mas para que você tenha credibilidade, para que você consiga entrar na clínica de infertilidade, oferecer o seu trabalho complementar, você precisa de alguns dados científicos. É com muita satisfação que declaro que, em 2010, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana publicou no seu Tratado de Reprodução Assistida um capítulo de acupuntura em reprodução assistida. E, como o Dr. Pedro mesmo disse, em todos os congressos nacionais e internacionais se fala um pouco sobre acupuntura na infertilidade. Então, voltando aos 3 pilares de tratamento, em relação ao padrão de desarmonia na medicina tradicional chinesa, a doutora Helena já falou brilhantemente sobre o diagnóstico, eu vou só falar mesmo do ponto de vista de tratamento de acupuntura. Eu acho que as outras formas de tratamento ela também já falou com bastante sabedoria. Em relação aos padrões de desarmonia, isso varia muito na literatura, tem vários tipos de diagnóstico. O que eu encontrei, no resumo de todos os livros que pesquisei e os trabalhos científicos, foi a deficiência do yang e do yin, deficiência do yin e do yin, deficiência de sangue. Em relação à plenitude, frio no útero, umidade no dial inferior, calor no sangue, estagnação de qi e estagnação de sangue. Então, em relação ao padrão de deficiência, a deficiência do yang e do yin, a doutora Helena já falou algumas coisas, eu vou só pincelar. A paciente apresenta sensação de frio, humor depressivo, extremidades frias, queda da libido, inchaço, lombalgia e uma ovulação geralmente um pouco mais tardia. Escolhemos os seguintes pontos para tratamento. Na verdade, não são usados todos os pontos, claro. Você, depois, na sua prática diária, você vai escolher os que você acha que são mais importantes. Um deles, o Rim 3, por ser um ponto do Chongmai. Rim 3, bexiga 23, bexiga 52, pontos clássicos de tonificação do Yang e do Rim. O VC4, ponto para fortalecimento do útero. P7R6, devido à importância do Renmai, como a própria doutora Helena já falou. VC8, um ponto para aquecer o rim. Estômago 28, que é um ponto clássico em alguns livros de acupuntura, colocam ele como ponto clássico de tratamento de infertilidade. E o baço pâncreas 8, quando tem estagnação do Qi do baço pâncreas. Outro fator de desarmonia, que é a deficiência do Yin do Rim, geralmente a paciente cursa com uma infertilidade de longa data, apresenta sudorese noturna, tontura, calor, insônia, agitação, ansiedade, pele e cabelos secos, a idade geralmente mais avançada, e os ciclos normalmente menstruais são ciclos um pouco mais curtos. Como tratamento sugerido, novamente o VC4, para poder nutrir o Yin, fortalecer o Chong e o Renmai.
O VC7, rim 3 e BP6, pontos clássicos da nutrição do yin do rim. O P7R6, novamente, o meridiano do Renmai. Bexiga 52, nutrir a essência do rim. E o rim 13, como eu disse da outra vez, também é um ponto do Chongmai que ajuda a tonificar o rim, tanto o yin quanto o yang. O último padrão de deficiência, que é a deficiência de sangue. A paciente pode apresentar uma menstruação escassa, sangue pálido, cansaço, tontura, visão borrada, depressão e atraso menstrual. Os pontos mais utilizados são VC4, estômago 36, baço pâncreas 6 e bexiga 17, pontos de nutrição do sangue. O bexiga 20, bexiga 23, pontos para nutrição para tonificar o baço pâncreas e o rim e nutrir o sangue. O rim 13, como eu já tinha citado nos slides anteriores, que é um ponto de Chongmai. E o Zigong, que é um ponto extra, um ponto descrito também para a infertilidade, que se localiza a 3 tuns do VC3. Em relação ao padrão de plenitude, como eu havia dito, temos 5 padrões principais. Eu vou abordar rapidamente cada um. Rapidamente, porque, como eu disse, em todos os livros de acupuntura você encontra os pontos sugeridos e os padrões de diagnóstico. O quadro clínico é dismenorreia, menstruação com coágulos, sensação de frio, principalmente durante a menstruação, fluxo menstrual reduzido e, geralmente, o ciclo menstrual mais longo. Utiliza-se o VC2, que pode ser utilizado com moxa bustão, o VC4 também com moxa, para aquecer o yang do rim, do MAI 4, VC7, para dispersar o frio do útero, bexiga 23 e o rim 7, para tonificar o yang do rim e, consequentemente, ajudar no aquecimento do útero. Outro padrão de desarmonia, que é o padrão de umidade. O quadro clínico é a dor na ovulação, secreção vaginal aumentada, a obesidade, inchaço, um ciclo menstrual mais demorado, ovário policístico, presença de obstrução ou hidrossalpinge ou qualquer outra massa localizada na região anexial, como cistos ovarianos e congestão endometrial. A gente sabe que tratamento de umidade na medicina chinesa não é tão fácil, principalmente só com a acupuntura. Eu acho que o que a doutora Helena falou é de grande utilidade e, em alguns casos, a gente lança a mão também de fitoterápicos. Eu não tenho muita experiência com fitoterapia, justamente também pelo que a doutora Helena falou, a gente não tem ainda uma regulamentação da Anvisa na comercialização desses fitoterápicos, então a minha prática clínica de fitoterapia é muito restrita, mas eu acho que a gente deveria estudar mais, deveria prescrever mais, porque fora do Brasil, em todos os centros de tratamento de infertilidade com acupuntura, a acupuntura basicamente é 30% do tratamento, 70% é fitoterápicos e outras formas de melhorar a qualidade de vida da paciente. O principal centro de tratamento de infertilidade com medicina chinesa é o centro da Austrália. Um dos trabalhos que o Dr. Pedro mostrou agora desse último congresso no Havaí foi de Melbourne e é o centro da Jane Littleton, que é a pesquisadora que mais estuda infertilidade com medicina chinesa. Ela usa muito fitoterapia, basicamente 30% só de acupuntura. Mas voltando aqui, então, um dos pontos sugeridos para a infertilidade, para resolver a umidade no dial inferior, estômago 28, BP6, BP9, VC9, rim 14, também o ponto do Chongmai, bexiga 32 para drenar a umidade, P7R6 para influência do Renmai, estômago 30 também o ponto do Chongmai, VB41 TA5 para influência do Daimai e novamente o ponto Zigong. Em relação a outro padrão de desarmonia, que é o calor no sangue, o quadro clínico principal são os ciclos mais curtos, um fluxo menstrual mais aumentado, agitação e um calor, principalmente no período menstrual. Podemos utilizar alguns pontos, intestino grosso 11, que é um ponto clássico para refrescar o sangue, BP10, rim 2, fígado 3, BP6, são pontos que ajudam nessa diminuição do calor do sangue. Bexiga 17 e VC4, ponto para fortalecer o útero e nutrir o sangue.
e o P7 e o R6 como ponto de influência do Renmai. Em relação à estagnação do Qi, eu vejo com muita frequência os principais padrões de desarmonia que vejo no consultório são a deficiência de Yang e Yin do Rim e estagnação de Qi. A estagnação de Qi, muitas pacientes com infertilidade podem apresentar. São pacientes que apresentam uma TPM exacerbada, cólicas menstruais, muitas vezes incapacitante, uma mastalgia do tipo de extensão, um peso na região da mama, irritabilidade durante o período menstrual e ciclos, às vezes, irregulares. Podemos lançar mão do VB34 e do TA6 para mover o Qi, o VC4 como ponto de fortalecimento do útero, que já foi citado anteriormente, o VC6, RIM14, que ajudam a mover o Qi do dial inferior, e o BP4 e CS6, que são pontos para abertura e influência do Xiongmai. Em relação à estagnação de sangue, a paciente pode apresentar menstruações com presença de coágulos geralmente grandes, uma dismenorreia, ciclos irregulares, irritabilidade, dor pélvica crônica e presença de tumores pélvicos, que pode ser principalmente representado pelos miomas uterinos. Podemos utilizar o fígado 3, vesícula biliar 34, bexiga 17, BP10, BP6, CS6, para eliminar a estase do sangue, o RIM14, novamente, ponto do Xiongmai. Então, a gente vê que muitos dos pontos do Xiongmai a gente utiliza em quase que praticamente todos os padrões de desarmonia. R6 e P7 para regular o Yin-Qiao-Mai, VC4, fortalecer o útero, e BP4, estômago 29, para revigorar o sangue. Essa parte é uma parte um pouco chata, mas que tem em todos os livros, como eu disse, vocês podem depois estudar e, pela experiência, pode escolher os principais pontos. Fora essa parte do padrão de desarmonia, nós baseamos o tratamento da medicina chinesa, da acupuntura na infertilidade, de acordo com o tipo de tratamento que a paciente vai fazer na clínica de infertilidade. O tratamento pode ser, muitas vezes, um ciclo natural, ou seja, a paciente pode te procurar para tentar engravidar naturalmente, ou associado aos ciclos de reprodução assistida. Isso envolve FIV, ICSI, inseminação ou coito programado. Nos tratamentos do ciclo natural, quando a paciente procura para engravidar naturalmente, é óbvio que temos que lançar a mão do diagnóstico do padrão de desarmonia e escolher os pontos de acordo com esse padrão. Mas também temos que levar em consideração a fase do ciclo menstrual na qual a paciente se encontra na sessão que ela te procura. A duração do tratamento geralmente é de 3 a 6 meses e a periodicidade uma vez por semana. Eu diria para você, na minha experiência clínica, eu basicamente quase não faço tratamento em ciclo natural. Por quê? Porque a paciente que procura acupuntura são pacientes que já tentaram diversas vezes engravidar com fertilização in vitro e vêm buscar na acupuntura uma coisa milagrosa ou uma coisa a mais para que consiga a gravidez na próxima tentativa. Algumas pacientes jovens, eu até topo fazer o tratamento somente com acupuntura, mas a grande maioria das vezes eu encaminho para a clínica da infertilidade para fazer um tratamento em conjunto, nem que seja associação de um coito programado ou de outro tratamento de baixa complexidade. Como o Dr. Pedro falou, eu acho que o tratamento deve ser um tratamento em conjunto e não só acupuntura. Eu também recebo, como a doutora Helena, pacientes de outros acupunturistas que vêm, às vezes, sem nem ao menos ter feito uma histerosalpingografia, e aí você pede uma histerosalpingografia, as duas trompas bloqueadas, e a paciente vem fazendo acupuntura há 1 ano, é lógico que não vai engravidar. Tem até relatos antigos de desobstrução das trompas com acupuntura, mas eu acho que, na modernidade, a gente tem que ir de acordo com a ciência e ver o que a gente tem de evidência científica. Então, eu acho que o trabalho deve ser sempre feito em conjunto com a clínica da infertilidade. As fases do ciclo menstrual são a menstruação, a fase proliferativa, ovulação e a fase secretória. Sabemos que a primeira fase do ciclo menstrual está relacionada principalmente à energia Yin e a segunda fase principalmente à energia Yang. Durante a menstruação, ocorre principalmente um esvaziamento do Xiongmai, e é quando o Yang está na sua energia máxima, e o Yin começa no mínimo e vai começar a aumentar a partir da fase proliferativa.
Já na fase proliferativa, o Yin ele ajuda no crescimento e no recrutamento dos folículos para a ovulação, ela ajuda na nutrição e no aumento da espessura do endométrio, e o Yin também é responsável pela formação daquele muco que depois a gente observa durante a ovulação, que facilita a entrada do espermatozoide no útero. Já durante a ovulação, o Chongmai atinge a sua energia plena e o coração, devido ao Baomai, ele abre o útero, facilitando a entrada então do espermatozoide até o útero. A gente sabe que o coração ele é ligado ao útero pelo Baomai e o rim pelo Baolu, e é o rim que fecha o útero. Quando a paciente tem alguma alteração, uma incompetência cervical, por exemplo, na qual ela perde bebês, entra em trabalho de parto antes do tempo, pode ter alguma alteração do rim, principalmente. E aí, na fase do Yang, ele colabora para desenvolvimento, para diferenciação da camada do endométrio. Ele tem a característica de movimentação, então ele faz com que as trompas peguem o óvulo e facilita com que o embrião fecundado na trompa se implante na região do endométrio. Então, os pontos escolhidos de acordo com o ciclo menstrual têm o objetivo de, principalmente na menstruação, regular o Xue e tonificar o Chongmai, visto que ele está na energia mínima, como eu já disse anteriormente. Utilizamos o ponto baço pâncreas 10 para tratar o sangue, BP6 e G4, estômago 28, para abrir o útero e facilitar a saída do sangue, rim 14, que é o ponto do Chongmai, BP8, principalmente para remover as obstruções de sangue, coração 4, CS5 para acalmar a mente, bexiga 32 e bexiga 30 para regular o tio dial inferior. Na fase proliferativa, que é a fase Yin, então utilizamos a acupuntura para tonificar o Yin e nutrir o sangue. Os pontos principais, VC4, BP6, rim 3, rim 6 e bexiga 23. VC7, R3 para equilibrar o rim e o Chongmai. Fígado 3, BP10, estômago 36 para estimular a produção do sangue. O estômago 27, que é um ponto específico relatado também para aumento do Jing do rim, e o estômago 30, BP4, para influenciar o Chongmai. Durante a ovulação, nós queremos um fluxo suave de Qi e Xue, então utilizamos o fígado 3 e fígado 5, são pontos específicos para circular o Qi. Pontos rim 13, rim 14, BP3, estômago 28 e o Zigong para regular principalmente o Qi na região da pelve, vesícula biliar 26, que é o ponto de influência no Chongmai e no Renmai, rim 8, que é um ponto clássico de promover a ovulação, BP8 e BP6 de circulação de sangue, CS6, CS5, C7, C5 e Yin-Tang, que são pontos para acalmar a mente. Sabemos que os hormônios, o próprio ciclo menstrual tem a ver com as nossas emoções. Então, são pontos que a gente utiliza para ajudar a acalmar a mente e para ter uma boa ovulação. Na fase secretória, como é uma fase Yang, utilizamos pontos então para tonificar o Yang do rim e consolidar o Renmai e o Chongmai para que haja anidação do embrião. Pontos sugeridos são o VC4 e VC6, VC12, BP6, estômago 36, BP10 e bexiga 17, R3, R6 e bexiga 23, estômago 25, bexiga 20 e o VC2. Já estou acabando. Nas pacientes que são submetidas à reprodução assistida, que é então o que eu vejo na grande maioria das vezes na minha prática clínica, nós temos que lançar mão tanto do padrão de desarmonia, vermos qual é o cronograma de tratamento que a paciente tem na clínica de infertilidade, o uso de medicações de tratamento e os protocolos de tratamento. Sabemos que as medicações de tratamento da infertilidade são medicações muito específicas, são medicações hormonais e podem, do ponto de vista de medicina chinesa, alterar o equilíbrio do organismo. Por exemplo, os análogos de FSH e HMG utilizados para a indução da ovulação podem causar estagnação do Qi do fígado. Então, além dos pontos clássicos que a gente utiliza, nós temos que ficar bastante atento para
para esse padrão de desarmonia e associar pontos específicos para isso também. As medicações utilizadas para dar o pico de LH para que ocorra a ovulação 36 horas depois, podem ter um efeito Yang e consumir, então, o Yin. Então, utilizamos alguns pontos para a melhora do Yin. O próprio citrato de clomifeno, que é uma medicação muito usada por ginecologista geral para promover a ovulação, sabemos que na medicina chinesa ele produz calor e secura. E é muito observado nos ciclos de FIV que pessoas que usam citrato de clomifeno têm um endométrio muito fino, um endométrio muito ruim, e a paciente, às vezes, tem que congelar os embriões e fazer a transferência num outro ciclo. Isso o Dr. Pedro pode até falar depois. Então, sabemos que quem usa citrato de clomifeno pode ter deficiência, pode ser usado na deficiência de Yang do rim, porém pode aumentar o calor na região do sangue, a secura no útero e piorar a infertilidade. E a metformina pode causar alterações do baço pâncreas, com quadro clínico de diarreia e náuseas. Muitos dos acupunturistas não sabem a diferença entre inseminação e fertilização. Imagine, então, saber quais são as medicações utilizadas. Um estudo feito por Bovem em 2010, com 2.580 acupunturistas, mostrou que a média dos pacientes atendidos nas clínicas de acupuntura de infertilidade era 6 mulheres por ano só. E 71% dos acupunturistas relataram um número insignificante de pacientes que os procuram. Porém, os acupunturistas que fazem acupuntura para infertilidade evidenciaram que 80% das pacientes que os procuram para a acupuntura fazem a reprodução assistida, ou seja, nós que trabalhamos com acupuntura e desejamos trabalhar no tratamento de infertilidade, devemos saber um pouco sobre a reprodução assistida, desde o cronograma de tratamento quanto em relação ao uso das medicações. Último tópico, rapidamente, cronograma de tratamento. A gente recomenda fazer a acupuntura 2 a 3 meses antes de iniciar o ciclo de FIV, porque não é só o dia da transferência, a gente precisa equilibrar a paciente, então, em torno de 2 a 3 meses, geralmente a gente consegue um bom resultado, fazendo a acupuntura de modo semanal. Durante a estimulação, que dura em média 10 a 12 dias, fazemos a acupuntura 2 vezes por semana, e no dia da transferência de embriões é o que os trabalhos mostram como melhora dos resultados. Então, na fase preparatória, 2 a 3 meses, acupuntura 1 vez por semana, e a escolha dos pontos é de acordo com a medicina tradicional chinesa. Na fase, existem algumas mulheres que fazem ciclo curto e ciclo longo. O ciclo longo nada mais é do que a inibição ovariana antes de iniciar a estimulação com as gonadotropinas. Geralmente se faz com Lupron, e lembrando que Lupron pode causar deficiência de Yin, estagnação de Qi. Então, o objetivo seria nutrir o Yin e mover o Qi e o Shui. Esses aqui são alguns pontos sugeridos, mas existem diversos outros. Não temos muito tempo, mas se vocês quiserem, depois eu vou deixar meu e-mail, vocês podem me mandar e-mail, se tiverem dúvidas, eu posso falar. Em relação à fase de estimulação, como eu disse, recomendamos a acupuntura 2 vezes por semana, e o objetivo é tonificar o Yin do rim e aumentar o sangue na região da pelve. Usamos os pontos, como a estimulação ovariana é mais importante, eu vou citar todos os pontos: estômago 36, BP6, fígado 3 e G4, R3, Intang, Dumai 20, Zigong, VC4, VC6, e os pontos de abertura e influência do Renmai e do Chongmai. No dia da transferência de embriões, os trabalhos mostram um aumento da taxa de gravidez, se realizado principalmente na clínica de infertilidade. Existe um trabalho somente que foi publicado em 2007, quando eu levei meu trabalho no Congresso Americano de Infertilidade, que mostrou uma diminuição da taxa de gravidez quando a paciente faz acupuntura na clínica do acupunturista. Ela sai da clínica, vai até a clínica fazer a transferência e volta até a clínica do acupunturista. É o único trabalho na literatura que mostra diminuição da taxa de gravidez. E eu, conversando com o autor do trabalho, ele disse que provavelmente pelo estresse do deslocamento. Então, se você não consegue fazer no dia da transferência de embriões, eu sugiro fazer muito próximo do dia da transferência e fazer ou 2 ou 3 dias depois uma nova sessão. Os pontos utilizados são pontos semelhantes a de Paulus, eu só acrescentei mais 2 pontos. Pericárdio 6, BP8, fígado 3, Dumai 20, estômago 29, VC4, VC4 e VC6, auricular, Shenmen, útero e endócrino. Imediatamente após, estômago 36, BP6 e G4 e BP10, que são os pontos clássicos já de Paulus desde 2002.
Alguns autores recomendam fazer a acupuntura na fase lútea. Eu tenho como experiência, se fizer no dia da transferência, teoricamente, a gente não precisaria fazer, dependendo, claro, do padrão de desarmonia da paciente, não precisaria fazer na fase lútea. Só para terminar, em relação à infertilidade masculina, que eu quase não falei, eu não falei porque o tratamento de infertilidade masculina na medicina ocidental é basicamente ciclos de fertilização in vitro. Então, mesmo tendo alterações masculinas, o tratamento é na mulher. Então, o foco do tratamento da acupuntura muitas vezes também é na mulher. Mas temos diversos trabalhos na literatura com acupuntura na infertilidade masculina, até uma tese de doutorado do colega Edson Guffin, que é da Unifesp, mostrando melhora dos padrões do espermograma. Os principais padrões de desarmonia, deficiência do yang do rim, do yin do rim e a umidade de calor, e isso aqui são pontos só de sugestão. Termino, desculpe me alongar, mas termino aqui com as seguintes conclusões. Na minha opinião, o tratamento de acupuntura para infertilidade é sempre complementar ao tratamento das clínicas de infertilidade. A literatura mostra um aumento das taxas de gravidez de 15% a 20%. A importância dos trabalhos científicos para a desmistificação da acupuntura e para que possamos associar a acupuntura ao trabalho das clínicas de infertilidade, a parceria com essas clínicas, como eu disse, e o incentivo aos colegas acupunturistas para que trabalhem cada vez mais com a acupuntura na infertilidade, que é uma área que temos resultados bons e que trazem muitas alegrias no dia a dia. Gostaria de agradecer mais uma vez. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para perguntas ou podem me enviar e-mail também. Muito obrigado.